Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um Kairos Econômico e que o conceito vem do grego, onde o objetivo é que você tenha uma intensidade de tempo, né, e traga com isso transformações. Em um mundo onde a velocidade sobrepôs a profundidade, onde não falta informação, mas falta essencialmente decodificar essa informação, nasce o conceito do Kairos Econômico. Sou Alexandre Bertoncello e hoje nós vamos receber o Bruno Musa. Bruno, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Bom, eu sou economista de formação, estou há 19 anos no mercado financeiro, né? Eu estudei escola austríaca com o Jesus Huerta de Soto na Espanha. E, enfim, entrei no mercado em 2007, aí eu fundei 2 empresas, uma eu vendi minha participação interna, outra a gente vendeu para um grande banco daqui. E agora eu estou atuando como consultoria de investimentos, né? E comento os pingos nos is na Jovem Pan todo dia à noite lá, né? Além das minhas redes sociais. Então é um pouco disso. Mas minha atividade principal é o mercado financeiro. Mas eu acho que cada vez mais está crescendo essa parte da comunicação que eu não esperava. E aqui estou. Que é o que a gente estava comentando, essa loucura ou a bondade que é a internet, que a informação descentralizada, distribuída, onde a gente consegue, qualquer um que tenha o que falar, tem espaço, né? Que seja assim, né? Exato. Estão tentando tirar um pouco aqui no Brasil do espaço, mas... Nem me fala. Falando em Brasil, vamos tentar aprofundar em alguns temas específicos. Uma das coisas que as pessoas mais comentam ou perguntam era assim, o câmbio vai para onde? Qual é a função do câmbio? Vamos tentar explicar para as pessoas o que é câmbio, de onde vem essa referência do dólar, tá caro, tá barato? Qual que é a sua visão sobre isso? Bom, o primeiro ponto é que eu, como bom economista austríaco, digamos assim, eu acho que toda e qualquer projeção, ela é fadada ao erro, né? Até porque uma das grandes diferenças, no meu entender, que tem da escola austríaca pelas quais eu me apaixonei por ela, foi justamente porque, na meu entender, é a que mais explica a realidade. Porque ela leva um conceito importante que as outras economias não levam, que é o comportamento humano. Então, vai subir ou vai cair? Depende de oferta e demanda, depende de uma série de fatores que você pode mudar a tua decisão no meio do caminho. Então, eu acho que o câmbio, dentre todas as outras variáveis dentro do mercado, para mim, é a mais, eu não vou nem dizer difícil, é a mais impossível de acertar. Quantas pessoas já viraram até motivo de chacota, porque falaram que o câmbio ia, digamos, a 10 e foi para 2. Claro que eu estou exagerando aqui, mas dando a entender que errou por completo o caminho, né? Então, eu acho que o mais importante é nós entendermos um conceito que eu vejo, não sei se você concorda, eu vejo a economia da seguinte forma. Eu não acho que a economia ela é um mecanismo de distribuição. Eu acho que é um mecanismo de cooperação. E essa cooperação, ela tem os preços. Os preços devem ser sempre livres, porque o preço é uma resposta ao que está acontecendo. Ou seja, principal GPS do mercado é um mensageiro. É o preço. É um mensageiro. Então, vamos lá no começo da cadeia produtiva. Se você manda o produtor tabelar um preço, ele não necessariamente vai produzir mais, porque ele vai responder àqueles incentivos. Só que quando você congela o preço de algo, você está matando um mensageiro, matando um mecanismo de cooperação que é a economia, que a resposta são os preços. Quanto vale uma água? Essa água aqui, ela não vale nada. Essa água no deserto, quando você está lá 50 dias sozinho, ela vale muito. E você não sabe se você vai ficar preso no deserto ou não vai. O que eu quero dizer, jogando aqui num exemplo mais radical, é que os preços são um mecanismo que mostra para a economia, produza mais, produza menos. E se você interfere, você pode produzir mais do que a demanda exige, ou produzir menos. Você gera má alocações dos recursos. E o câmbio é um desses preços. Muitas pessoas acham que o câmbio, ele funcionaria de forma diferente. Um câmbio funciona igual uma água. Se tem abundância, o preço cai. Se tem escassez, o preço sobe. E por que ele é importante? Porque ele vai trazer relativamente qual é o preço da tua moeda. Há um risco maior na tua moeda ou um risco menor na tua moeda? Se o risco for maior na tua moeda, a tua moeda perde valor. Se o risco for menor, a tua moeda se aprecia. Então a inflação, ela é uma resposta a esse câmbio. E a inflação, ou estabilidade de preços, ditará se você terá mais pobreza ou menos pobreza. Então, respondendo rapidamente, ele é mais um dos mecanismos de preço que o atual establishment econômico, talvez das últimas décadas, adoram querer controlar. Só que, no fundo, ninguém pode controlar algo que nós não conhecemos.
E analisando exatamente nessa questão de oferta e demanda, a gente tem um déficit em conta corrente que demanda dólares de uma maneira intensa há alguns anos. Sim. E isso, de alguma maneira, é visto, ele vem através de um juros alto, uma Selic aí a 14%, e você acaba com isso, de alguma maneira, controlando a oferta e a demanda de dólares, porque você atrai o gringo lá fora, que está recebendo 3, 4, falou, tem um país na América Latina, que acho que é a capital é Buenos Aires, que está dando 14%, eu vou colocar alguma coisa lá, né? E esses volumes, de alguma maneira, acomodam aqui. O quanto é perigoso a gente ter esse câmbio sujo, onde o Banco Central necessariamente atrai dólares vindo de fora com um câmbio quase, um juros quase animal, quase destruidor aqui na economia, para a nossa economia, né? O brasileiro que está aqui, que não entende do câmbio, muito menos dessa relação internacional, e ele fala, a vida está difícil. Vamos pensar o que é isso e qual seria a solução? Veja, nos últimos 40 anos nós tivemos, me corrija aqui se você tiver outra visão, tá? Dois processos grandes de desindustrialização. Hoje eu vou chegar na tua resposta, tá? A desindustrialização no Brasil, eu acho que ela vem acontecendo, nós tivemos o nosso pico ali nos anos 80, 85, 86, foi o pico da produtividade também que nós tivemos, e depois foi franca decadência, né? E o segundo maior pico, o primeiro foi ali nos anos 90, até o controle da inflação, porque um processo hiperinflacionário destrói realmente a indústria, né? E o segundo ponto foi ali no governo da Dilma, onde você teve controle de preços, lembra disso, né? Controlou preços de Petrobras, de energia, derrubou a taxa de juros na canetada e depois a taxa de juros explodiu para 14,25. Coincidentemente, estamos no mesmo patamar agora. Só que essa política de juros mais alto, é o que você falou, atrai uma determinada quantidade de dólares para cá, que mantém o seu câmbio mais ou menos estável. Até que isso deixa de ocorrer. A gente viu a Argentina, que pré-Milei estava com a taxa de juros a 133% ao ano e ninguém queria emprestar dinheiro para a Argentina. Então, esse processo, ele causa uma destruição da própria economia, porque você traz capital de curto prazo, mas você mata a produção. Vem o capital especulativo e não produtivo, né? E o Brasil perdeu todo mais um bonde desse capital ao longo desse século como um todo, e coincidentemente nós tivemos quase que inteiramente nesse século, que já foi um quarto dele, o mesmo governo. Sim. A mesma mentalidade, praticamente. A exceção ali do governo Bolsonaro, que teve o Paulo Guedes, você fala, o Temer também teve reformas importantes, mas ele era vice da Dilma. Sim. Né? Ele topou um determinado tipo de projeto de governo quando ele era vice da Dilma. Depois assumiu, fez reformas importantes, né? No meu entender, TJLP, reforma trabalhista, e depois tivemos pandemia, né? Sim. E depois voltou, isso aqui que estamos vivendo de novo. Então, o Brasil, é estranho você imaginar que o brasileiro com 30 anos quase que não sabe o que é um país sem o PT. Sem o governo do PT comandando o executivo. Você está dizendo que o brasileiro não sabe o que é liberdade de verdade? Não sabe, não tem a menor ideia do que é. Não tem a menor Qual ideia. seria esse caminho para a gente libertar? A Musa tem a varinha mágica hoje, só que você só tem 3 pedidos. Quais seriam os nós que você desataria? Vou chegar nela. Deixa eu só terminar com a outra resposta, que eu acho que esse processo que você falou de déficit em conta corrente, tudo isso vem desse processo de desindustrialização que nós falamos, porque você tem o déficit em conta corrente, que é superado em boa parte ali pelo superávit em conta comercial, mas você tem o déficit em serviços e na balança de rendas, né? Porque o Brasil é um país que a gente não produz nada, nós somos exportadores de commodity e produtos semi-manufaturados, insumo para indústria de transformação lá fora, né? E muitas vezes o produto volta até mais barato do que seria feito aqui. Então, esse déficit em conta corrente, espantosamente, ele é financiado pela entrada de capital de investimento estrangeiro direto. Então, veja as oportunidades que nós passamos. Infelizmente, o Brasil atrai uma quantidade grande de capital estrangeiro, né? Entre especulativo e não especulativo. O ano passado foi 85, 86 bi, mais ou menos. Só que, em grande parte, vai para financiar o déficit em conta corrente. Né? Porque nós não temos basicamente uma grande indústria aqui, algo pujante. Serviços já representam um percentual importante do PIB, e muitos podem dizer, mas os Estados Unidos também, 70% do PIB é serviço. Só que os Estados Unidos é rico, ele pode importar o que vem lá de fora, e ele trocou por uma indústria de tecnologia.
A gente não, nós somos piada em tecnologia. Não tem nada. Não, nada. Nada. Aqui Eu acho que a única empresa de tecnologia importante que tem aqui é a WEG, que não é de tecnologia, mas utiliza a tecnologia. Sim, e que está sofrendo, né? E que está sofrendo também. Mas muitos dizem que é a empresa mais bem gerida no Brasil, né? Se Que, aliás, tivesse Santa sido Catarina... fundada em Singapura, o cara seria um dos maiores industriais do mundo. Pois é, porque aqui você tem todos os desincentivos e obstáculos, entraves burocráticos, né? Para você prosperar. E eles são uma história de sucesso no Brasil. Santa Catarina, inclusive, é uma história de sucesso, né? Para quem não sabe, WEG é de lá. Então, no meu entender, não dá para você fazer esse tipo de comparação Estados Unidos e Brasil, porque é uma piada, né? A comparação burra, né? Exato. De alguma maneira fala assim, não, mas tem déficit lá também, tem déficit europeu. Tá, mas... igual o Lula falou, os Estados Unidos têm 120% da relação dívida-PIB e o Brasil pode ter, sabe? Uma desonestidade intelectual que nem eu sei se ele sabe, né? Então, talvez seja de propósito, né? Muita coisa sim. Você joga pra galera... E acabou. Joga pra tua bolha. Mas não sei se eu te respondi na íntegra a primeira parte, né? Que esses déficits e esse taxa de juros, elas são insustentáveis, tanto é que o nosso nível de recuperação judicial tá batendo gigante agora. Eu acho que o que atingiu o agro, na minha opinião, vai atingir o setor imobiliário agora, em algum momento. De novo, espero estar errado. Mas o meu ponto é muito mais fácil sair nas capas dos jornais que a taxa de juros ela é abusiva. Só que o Banco Central hoje é o Banco Central do Lula. Sim. E ele não baixou a taxa de juros. Bom, baixou agora, mas continua em juros. Não estou falando de baixar de 14,5 para 14,25. E que na ponta representa nada. Nada. Estamos falando de ser um país estruturalmente de juros baixo. Para isso precisa de reformas importantíssimas, que passa pelo incremento da liberdade que você falou. E aí muitos falam assim, o caminho é a educação. Eu concordo. Mas qual a educação? A educação das universidades de hoje? Não, a gente estava conversando um pouco nos bastidores. Hoje a educação no Brasil não vai nos levar a lugar nenhum. Não, nenhum. Né? Bom, vai para um lugar ruim, como estamos indo. Né? Se tivermos sorte, vamos ficar no mesmo lugar. Exato, né? exato. Então, você pega e fala, eu brinco que a gente precisa parar de cavar. Antes de tudo, para começar a melhorar, a gente precisa parar de cavar. E a gente cava com uma boa intensidade. Então, saiu o Haddad, que fez o que fez, taxando e etc. Eu recomendo, se alguém tiver estômago, e eu tive, de ler o livro dele de 1998, que chama Em Defesa do Socialismo. Esse é o cara que comandou a economia. Mas muitos dizem, Bruno, mas foi em 98. Eu falei, se ele tivesse mudado de ideia, que lá ele se autodeclara marxista, se ele tivesse mudado de ideia, ele não seria ministro do Lula. Sim. Então ele continua com aquelas ideias. Tanto é que a gente viu o resultado. Ele sai entre o Dário Durigan, que ele faz um malabarismo com as palavras que eu me sinto um analfabeto, porque ele quer mostrar por A mais B que o Brasil está tendo superávit. Não, mas é que o Durigan tem um problema, né? Ele só é mais habilidoso nas palavras do que o Haddad, mas honestamente... Zero. Ele tá fazendo assim, ele é o suplente do Haddad. Claro. Que entrou, tá fazendo exatamente a mesma coisa. Mas o que eu quero dizer é que é para responder tua pergunta da liberdade. Sim. E nós continuamos afundando, porque entra um Dário Durigan e começa a falar essas coisas que meu filho de 2 anos sabe que é mentira. Sim. Meu filho de 2 anos sabe que ninguém mais olha o resultado primário, porque ele está totalmente maquiado. Isso entra no orçamento, isso não entra, isso entra, isso não entra. Os gastos de cartão de crédito da minha mulher eu não quero na minha planilha. Exato, porque não está contando. Por quê? Porque eu decidi... Por que não? Então, não é crível. Nos meus vídeos, eu chamei o arcabouço de natimorto, porque matematicamente, ele nasceu morto. Sim. Na minha opinião. Né? Então, o meu ponto aqui é que essa liberdade, ela vai mudar quando as pessoas entenderem que o Estado tira a tua liberdade e você não tem que depender dele. E uma coisa me animou. A tecnologia me anima, porque eu acho que ela leva informações para as pessoas. Distribui de uma maneira... E as pessoas, você vê um cara que está pedalando uma bicicleta para entregar um Uber, um Rappi, um iFood... Esse cara falou, eu não quero mais uma escala de trabalho tal. Eu não quero mais o Estado no meu cangote. Sim. Isso é importante. Pode parecer pequenininho, na margem agora aqui, mas eu acho que isso é uma mudança de mentalidade, que demora um tempo. E de uma população que ouve constantemente a mesma coisa, em algum momento ela começa a ver que a realidade é outra. É outra.
Como a Alice, quando descobre, fala, opa, tem alguma coisa errada aqui. Exato. Então, isso eu concordo. E um segundo ponto. Eu sou altamente questionador das pesquisas, tá? Mas, de qualquer maneira, vamos usar os dados que temos em mãos. Teve uma pesquisa que saiu há pouco tempo, 15 dias, mostrando que 51% dos brasileiros prefeririam pagar menos impostos e ter a opção de pagar serviços privados na sua vida. Cara, isso era impensável não é qualquer coisa isso. Há 20 anos. Não é qualquer coisa isso. E essa liberdade de pensamento, né? Vai ser fascista, taxista, qualquer coisa. Qualquer coisa que discordem deles. Que discordem deles. Mas talvez a grande pergunta é, as pessoas vão conseguir sustentar esse processo? Porque o que acontece o brasileiro médio? Preciso pagar isso, eu preciso pagar aquilo, vou entrar no imposto, vou ser PJ, vou ser MEI. Em algum momento ele está sempre amarrado dentro do processo e é curioso. Às vezes, para lidar com o nosso próprio dinheiro, parece que nós somos os bandidos, né? Como se você fosse... Mas a gente estava falando lá. Será que pode? Será que eu consigo? E é natural que o Estado venha com a mão muito pesada, quem discorde dele. Teremos saída ali? Veja, eu estava ouvindo hoje pela manhã, na academia, um podcast de um cara que chama Roberto Azevedo, ele era o convidado. Ele foi o único brasileiro a comandar a Organização Mundial do Comércio. E ele falou um negócio que foi muito interessante porque traz exemplos vivos daquilo que eu defendo. Essas instituições, ou Estado, o que quer que seja, são entes abstratos, você concorda? Tá. Ou seja, o Estado, você não dá bom dia, boa tarde pro Estado na rua, você não cruza. E aí, Estado? Ele não cruza, mas ele é alguém. E ele é alguém com nome e com CPF. E são poucas pessoas. Sim. Frente aos 200 milhões de brasileiros, 215 milhões de brasileiros, quem comanda a máquina pública são poucos. Chefe de alguns partidos, ministros do STF, e são poucos. Frente aos 200 milhões, são pouquíssimos, zero nada. Esses caras são o Estado. Esse cara tem um nome e CPF que você pode culpar e apontar o dedo. Quando você sai do abstrato e olha uma pessoa que você pode apontar o dedo e culpar, a coisa muda de figura. As organizações multilaterais, a mesma coisa. Eu gosto de tentar dar exemplos reais para te responder, porque aí as pessoas que não são do campo econômico começam a enxergar melhor. Porque se a gente entra no juridiquês ou economês aqui, fica mais difícil. Então, o que ele respondeu nesse podcast? Ele falou o seguinte: quando ele propunha alguma coisa diferente, ele estava relatando, você lembra daquele caso, você vai lembrar, que é mais da nossa época, da disputa entre Embraer e Bombardier, dos subsídios no começo dos anos 2000, da canadense. Ele pegou e propôs uma forma de resolução daquele conflito, sendo que a Embraer já tinha perdido em 2 instâncias. Tinha só mais uma. Se ela perdesse, o caso encerrado. Sim. E ele propôs uma coisa diferente. Ele falou que sentou numa mesa com todos aqueles diplomatas e etc., todos gente de renome. Os caras falaram, você tá louco, propor alguma coisa diferente? Vamos no mesmo. Mas o mesmo já perdeu 2 vezes. O que ele quis dizer com aquilo? Ele falou, aquelas instituições, elas funcionam da seguinte forma: quando você propõe algo diferente, sempre é não primeiro. Sim. Depois aquelas ideias começam a ser incorporadas no dia a dia e ela passa a ser não apenas aceita, como depois legitimada. Tá. É o Milei. O discurso do Milei para a grande mídia era maluco. Como assim? Libertário, contra o Banco Central, contra não sei o quê. Ele já foi capa da The Economist 2 vezes. E a The Economist não tem nada de direito. Não é um bom exemplo. Do FMI. Enalteceu a agilidade e a rapidez com que as mudanças estão acontecendo na Argentina. Ideias que primeiro eram de maluco, depois passam a ser, deixa eu ouvir esse maluco, depois esse maluco tem uma certa razão. Tem um eco aqui. Exato. Depois, quero isso na minha casa. E as ideias correm muito mais rápido hoje. Então, a tua pergunta foi nessa linha, né? Sim, sim. Ou seja, como é que a gente vê princípios dessa melhora? Só o tempo. A geração dos teus filhos, a geração dos meus filhos, talvez surfem um pouco dessa onda se essas ideias continuarem sendo propagadas. Porque o mesmo que nos trouxe até aqui não é o mesmo que vai nos levar até adiante. Porque
Até porque em 2026 o Brasil tem quase metade da população sem acesso a esgoto e água tratada. Se você acha que isso é dar certo, realmente o nosso conceito de dar certo é muito diferente. Não a você, tô falando da uma boa parte da população, né? Ou da mídia, né? Principalmente, né? Principalmente. Tá. Então, mas o Estado vai bater muito pesado. Teremos que ter vários mártires para conseguir comover cada vez mais pessoas, para conseguir entender que a liberdade é melhor do que a prisão? Porque talvez o conceito mais complicado tudo bem, eu não quero o Estado, você não quer o Estado. Mas se você falar lá fora, muita gente fala, mas quem vai me defender? E a pessoa não entende. Eu li uma coisa outro dia que para mim foi um divisor de águas. Eu não sei se você já viu ou concorda, não lembro qual livro que era. Grande parte das pessoas não querem liberdade. Querem ter uma vida média, cotidiana e comum e acabou. Preferem segurança do que liberdade. E satisfazer os seus anseios ali. Se minha família está bem alimentada, se eu estou razoavelmente bem empregado ali, é isso e acabou. Não é a mesma se o Estado vem, se não vem. As revoluções nunca vêm de uma ampla base da sociedade gigantesca. Sempre tem os líderes que acabam, né, direcionando essas pessoas, direcionando essas massas. Então a minha pergunta que eu te volto é, será que as grandes massas querem liberdade? Eu hoje acho que não. Mas eu acho que as grandes lideranças devem promover a liberdade. E agora, pensando como libertário, ou pensando como alguém da escola austríaca, pessoal, quem não entende escola austríaca, tem um instituto aqui no Brasil. Tem o Mises. O Mises. Dê uma olhada lá. O Rothbard também, Instituto Rothbard. Isso, que faz todo sentido investir ali 2, 3 dias para folhear as coisas e começar a se sensibilizar. Se permita. Se pelo permita menos, ouvir. Pelo menos serve como conhecimento. Benefício da dúvida ali, né? Isso. Vamos entender se... E se não concordar, tudo bem. Mas aprenda um outro caminho, né? E que naturalmente você vai ter alguma coisa que vai te pegar ali, você vai falar assim, tá, eu não concordo com isso, mas concordo com aquilo. É um bom começo. Isso. Né? E pensando nessa história agora da liberdade, voltando nessa... Já que a maioria não quer liberdade, quer ter almoço, janta, férias no final do ano e tanto faz o resto, quais seriam... Aonde a gente atingiria o bolso, né? Que isso é a parte mais sensível do corpo humano. Quais seriam os nós necessários para destravar, para que a pessoa entendesse liberdade me dá mais qualidade de vida ou menos liberdade, eu me privo ou privo minha família de alguma coisa. Como é que a gente mostraria isso? Esse tipo de pesquisa, por exemplo, já começou a mostrar. Eu fiz um vídeo logo depois dessa pesquisa que me chamou muita atenção e fui atrás dos dados, né? E eu peguei ali, claro que tudo é uma grande média, ou seja, né, o Brasil é um país continental, de dimensões continentais, então você traça médias, é impossível você fazer o estudo... Bom, impossível não, demoraria muito tempo, tinha que ser um estudo acadêmico e não um vídeo de YouTube de 15 minutos para explicar tudo isso. Por isso que eu falo da média, que é o seguinte, se nós pegarmos hoje a arrecadação federal, mais dos estados, municípios estados, municípios e a federal, nós estamos falando de 4,2 trilhões de reais, mais ou menos. Tá? Me corrija aqui os dados um pouco para cima ou para baixo, mas está mais ou menos aí, né? Se você divide pelos 215, 213 milhões de brasileiros, você vai ter ali mais ou menos, acho que era R$ 1.600 que cada pessoa paga. Cada pessoa per capita. Só que, segundo o IBGE, cada família tem mais ou menos 2,8 filhos, tá? Sim. E aí, isso significa 2,8 pessoas, perdão, entre pai, mãe e filho, tá? Porque dá menos de um filho na média, né? Sim. Então, 2,8 pessoas. Então, se você multiplica esse montante pelos 2,8, você vai chegar num número aproximado, que daria mais ou menos R$ 4.500 que cada família paga de imposto por mês. Esse número não condiz com a realidade, porque a média dos brasileiros ganha 3.500. Porque você tem empresas que pagam muito, mas que repassam esse custo para quem ganha 1.000. Mas eu aprofundei um pouco mais. Então eu peguei esse percentual da população que ganha os 3.500, na média 3.500 a 5.000 reais, tudo dado do IBGE eu fui pegando, tá? E vi quanto esse cara paga de impostos indiretos. O que são os impostos indiretos? Que está no produto e no serviço. Consumo. No consumo, que está embutido tudo em você. Esse cara, esse sujeito, que é o sujeito médio brasileiro,
paga entre 700 e 1.400 reais de imposto. Você vai falar, pô, mas é o dobro. É uma grande média, porque você pode consumir uma coisa que eu não posso. Sim. Você mora em Prudente, eu moro em São Paulo. O produto lá, o serviço lá é mais barato do que aqui. Enfim, uma grande média. Vamos colocar R$1.000, tá? Se ele ganha 3.500 e ele paga, na média, R$1.000 de impostos, nós estamos falando que esse cara vai pagar 30%. Fora outros impostos que a gente não vê, porque você tem IPVA, você tem IPTU, você tem uma série de coisas. E que tem que ser pago, tá? E que tem que ser pago de maneira forçada. Então, o ponto aqui é mostrar esses números para as pessoas que falassem assim, e se eu te devolvesse esses R$1.000 e você não tivesse que bancar os outros impostos que você banca, para bancar MEC, para bancar o Ministério de Educação e Cultura, para bancar o SUS, para bancar não sei o que lá, para bancar... Não precisa, o Estado virou isso aqui. Vai sobrar um monte de dinheiro na sua mão. Um monte, mais de 1.000, porque 1.000 são os indiretos. Sim. Sobra mais. Quanto custa uma escola privada numa cidade pequena que esse cara paga R$1.000 de impostos sem perceber? Paga menos. Planos de saúde para a família. Ele vai pegar um plano de saúde que atende ele ali. Não estou falando para atender o Einstein em São Paulo, não sei o que. Ele vai conseguir pagar com o que teria de volta na mão dele do dinheiro que ele já produziu, ele conseguiria pagar pelos serviços privados. Então, quando a pessoa começa a entender em números, ela olha e fala... acho que não está fazendo sentido esse tipo de coisa. E eu acho que só o tempo vai mostrar isso. Eu acho que o conceito interessante sobre onde está a iniciativa privada e onde o setor público poderia fazer é assim, qual aquele que te custa menos? Não tem nenhum sentido eu ter uma empresa que distribui cartas ou gasolina, assim como não faz nenhum sentido todo mundo ter que ter a sua segurança privada, é mais fácil ter o policial, né? Para a gente entender... custo-benefício ali em cima desse trade-off. E aí, se a liberdade é saber o quanto menos custa, né, cada serviço, se é no meu bolso ou no bolso do setor público, se isso não acontecer, qual que é o nosso papel? Aonde a gente tem que apontar o dedo para mostrar o principal erro? Talvez é a dívida pública, são os juros. Onde é que a pessoa, o cidadão, iria ver isso daí? Eu acho que, como você muito bem falou, a dívida pública é um importante, mas ela cospe um sintoma. O sintoma é a inflação ao longo do tempo. Né? E muitos falam assim, não, mas olha, o PT está aí no governo há 20 anos e funcionou. Só que ele pegou o governo com uma dívida PIB de 40%, está entregando agora com 80 e poucos. Pegou uma família com nível baixíssimo de endividamento, está entregando na máxima. Pegou as empresas com nível baixo de endividamento, está entregando na máxima. O ciclo econômico, ele tem um tempo. É longo. É longo. Então, eu costumo falar assim, eu sempre fui contra, nunca usei droga. Mas eu percebo amigos que usaram, alguns se perderam por completo. A primeira, a segunda vez, não fez nada no corpo dele. Só que 20 anos depois, o cara está destruído. Esse é um processo de intervencionismo e injeção de capital na economia. Você não percebe no começo. No começo é gostoso, inclusive. Porque você sente que você está rico, tem mais dinheiro fluindo, tem capacidade de consumo. Sem incrementar a produtividade, esse ciclo uma hora se esgota. O corpo do cara não aguenta mais depois de 20 anos de consumo exacerbado de droga. Então, eu acho que o efeito, o sintoma, ele passa a ser natural. Vamos falar da dívida PIB, vamos falar da relação dívida PIB sobre a vida das pessoas. É abstrato. Essa pessoa ainda não percebeu. Só que quando ela chega num nível tamanho em que o governo tem que emitir dívida para financiar os seus gastos, porque ele gasta mais do que arrecada e não tem de onde tirar... Quando a inflação começa a mostrar que o teu risco está muito alto, esse processo de empobrecimento, ele é muito grande. E aqui, a narrativa da esquerda, intervencionismo, ela flui muito bem. Porque você está se afogando. O preço está subindo e você está se afogando. Ele fala, eu tenho uma boia aqui, ó. Quanto custa essa boia? Dane-se, eu estou afogando. E a gente permanece nesse looping. Então, é difícil tua pergunta, mas eu acho que vai pelo bolso das pessoas. E eu gosto muito de comparar, sei lá, vamos pensar 20 anos nessa janela. Qual era o tamanho do PIB indiano, chinês, sei lá, qualquer outro... Coreia é um bom exemplo. Coreia é sacanagem. Coreia é um absurdo. Mas vamos pensar, ó, 1.2 tri... O Brasil 20 anos atrás. Índia 900. Hoje eles estão em 4 e a gente está em 2. E a Índia não é um bom exemplo para nada. Mas, curiosamente, eles estão indo muito melhor. É como você vê
o exemplo, acho que é interessante. Quem usa droga e quem não usa. Olha, no primeiro mês, no segundo mês, no terceiro ano, opa, tem alguma coisa diferente ali. Em 20 anos, o Brasil não só cresceu pouco, mas cresceu muito menos do que os pares, os emergentes. Você pode falar, a Rússia em guerra cresce mais do que a gente. A Índia, a China, os tais BRICS, né? Nós somos o patinho feio dessa história. Quer ver um número louco? Esses dias eu tava vendo e fui atrás. Em 1995, ou seja, logo depois da grande crise que o Japão teve, que, convenhamos, nunca mais se recuperou desde então, né? Sim. Só que ele teve essa crise depois de estar rico, né? Mas mesmo assim, tem problemas importantes. Em 1995, o PIB per capita do Japão era maior do que o PIB per capita do Japão hoje. Sim. Só que, em 1995, quando eles tinham um PIB per capita maior naquela época do que hoje, o PIB per capita do Japão era 80% maior do que o do Brasil. Hoje é mais de 200%. Sim. Eles não voltaram ao patamar de 95 e abriram mais de 4 vezes em cima. Não, eu estive 3 no Japão. vezes em cima. Eu estive no Japão, eu morei no Japão, né? De 89 a 90. Morou? Você pegou a crise lá? Não, eu peguei um pouquinho antes da crise. 89 a? 89 a 91. Eu fui como decassegue mesmo na época, tinha 18 anos. E qual que era a lógica? Era assim, já tinha um problema da janela demográfica, por isso que eles começaram a aceitar estrangeiros ali. Mas era uma loucura tão grande na época que era assim, vamos passar os Estados Unidos. O que eu ouvia da japonesada era que depois virou a China isso, né? Exatamente. Aí, tanto que ele falou assim, não, mas o nosso Jardim Imperial, que é o Jardim do Imperador, vale mais que a Califórnia. E não sei o quê. Eu falei assim, olha, pode ser até que você passe, mas eu acho que tem alguma coisa que não bate. Aí foi a bolha imobiliária, todo o processo que aconteceu lá. E eu voltei lá 12 anos depois, na mesma fábrica, e tinha virado um grande depósito. Era uma fábrica de mais de 3 mil funcionários, era uma fábrica da Sony de TVs, e virou um grande depósito da Sony, tudo era feito fora, já tinha esse problema. Mas qual era o ponto principal? O japonês médio ainda não tinha entendido o que tinha atingido. E não é falta de educação, não é falta... É essa consciência que talvez é isso que é o problema maior da grande massa. E talvez o que nos ajude aqui é que está tudo tão ruim que é mais fácil falar assim, quanto você pagava no mercado? Quanto você paga hoje? A culpa é do governo. A gente sabe que tem 3, 4 desdobramentos antes dessa afirmação ser verdadeira. Mas é o jeito que talvez a gente tenha de mostrar para as pessoas que vamos piorar. Né? Não sei se... Não, estamos piorando. Saiu esses dias um estudo da Conference Board que a produtividade do Brasil voltou a patamares de 1958. Não sei se você viu. 1958. Eu não estou errando essa data, não. É o estudo da Conference Board. Ou seja, nós perdemos. É como se nós tivéssemos perdido, comparativamente a outros países, como você está falando, o boom da internet, o boom do que você quiser, da computação para o varejo, de tudo. Nós perdemos tudo. Levamos comparativamente. Deitado eternamente em berço esplêndido. Acho que levamos muito a sério isso. E claro, quando você fala do Japão, assim, eu estive no Japão em 2012. Quando você vai pro, sei lá, e bate o primeiro olhar, você fala, realmente, esse país não tem problema. Mas a coisa é muito mais profunda, porque a gente vai em Brasileira e você fala, aqui não tem sujeira na rua, aqui respeitam as regras, o país é perfeito. Mas a coisa é muito mais profunda, sim, né? Do que simplesmente isso. E agora tentando dar uma visão um pouquinho mais de solução, né? Porque, afinal de contas... Eventualmente, você pode estar ou não no Brasil, mas a maioria dos brasileiros vai ter que estar aqui, vai ter que apontar o dedo para o CPF do culpado. Quais os principais problemas que nós temos hoje no Brasil? Se você fosse conseguir pontuar 2 ou 3 pontos onde você fala assim, olha, se isso continuar assim, nós somos aquele motociclista 100 por hora, sem capacete, com um muro lá na frente. Eu acho que eu vou tentar citar alguns importantes aqui. No meu entender, assim, a relação da dívida ela é extremamente importante, mas eu acho que ela é facilmente conduzida se você mudasse. Se entrasse um Milei aqui, uma ideia de Milei aqui,
Em 1 ano e meio, você levava uma dívida para um patamar sustentável. Não estou dizendo que cairia, mas como o mercado funciona com as expectativas... Já fica muito mais fácil. Já fica muito mais fácil de você corrigir o problema. A expectativa hoje é qual? Nós vamos... Aliás, segundo o FMI, nós batemos 100% ano que vem, né? Mas ano que vem, exato. Segundo o governo, não. A gente vai bater daqui 5 anos. Mas o governo já assumiu que final de 2027 você tem shutdown, né, da máquina. Exato. Você não tem... Não tem mais espaço no gasto discricionário. Exato. O governo assumiu. Mas... Para quem não consegue controlar o extrato bancário ou o cartão de crédito, falar em dívida pública é complicado. Vamos tentar mostrar uma outra coisa. Exato. Por isso que eu falei, ele é importante, mas eu não colocaria aí. Porque alguém bem intencionado e com conhecimento conseguiria segurar essa dívida e transformar em expectativas positivas rapidinho. Você tem, primeiro, esses gastos obrigatórios do governo consumindo toda a despesa a partir do ano que vem. Isso, para mim, é importantíssimo. Você precisa reduzir a máquina pública urgentemente e mudar aquelas regras. Você não corrige a aposentadoria acima da inflação. Não corrige. Você não corrige salário por variação do PIB. Mesmo porque salário é produtividade. É produtividade, acabou. Não tem jeito. Senão, você não consegue. Você não corrige auxílios, Bolsa Família, etc., por acima da inflação. Acabou, não dá. Não tem espaço no orçamento. Você pode achar bonitinho esse discurso, mas não tem mais dinheiro. O problema é que isso se transforma em inflação e você recebe 5 a mais, só que a inflação te tira 10. E você não percebe. E você contrata a inflação futura. Claramente. Tá tudo indexado. Claramente. Você já contratou, né? Você já está gastando a mais e vai. Exato. Mas consumo discricionário, aquilo que é determinado acho que não conheço nenhum outro país que determinou na Constituição essa loucura. Mas vamos imaginar assim, a educação em Santa Catarina tem uma demanda, em São Paulo tem outra, em Minas tem outra, provavelmente no Ceará tem outra ali. Quando eu determino que X% do meu orçamento tem que ir para a educação, é disso que a gente está falando, pessoal. X% em saúde, X% nisso, você não precisa nem de um gestor, né? Você não precisa nem de um presidente, de um governador, tá tudo endereçado e você acaba amarrando o processo onde você beneficia aquele que gasta mais, né? Eu venho da educação, você também, a gente está dizendo assim, ó, uma escola mal gerida e tem notas ruins, vai no MEC no outro ano e fala, preciso de mais dinheiro para melhorar a minha nota. Se eu sou uma escola bem gerida e tenho lá professores motivados e consigo boas notas, se ele for no MEC, ele vai falar, para quê? Lógico. Tá tudo bom. Princípio básico do porque o socialismo não funciona. Né? Então, você não tem incentivos e o ser humano é movido a incentivo. Então, a gente tem que cortar tudo isso. Como é que seria esse orçamento? Bruno Musa tá lá. Mas vamos lá, a gente entrou na parte técnica. Eu acho que tem algo maior ainda que teria que ser corrigido, na minha opinião. E esse maior... Porque tudo que a gente está falando, dívida PIB, o orçamento, o mecanismo do orçamento ser desenhado por lei, ter uma aceitação dessa, o legislativo aprovar, tudo isso para mim é o sintoma de uma coisa que convive no Brasil há décadas, talvez séculos, que é a mentalidade muito bem colocada pela esquerda de que as responsabilidades não devem ser individuais e sim serem coletivizadas. Tá. No momento em que você atribui a tua falha, a tua opção errada de vida, ao crime, ao que quer que seja, ao exterior, ao externo, acabou. Você permite tudo. Ah, eu sou bandido. Claro, eu nasci num entorno de pobreza. Ah, meu pai batia na minha mãe, então também eu tenho salvo-conduto para isso. A visão da esquerda é essa. Sim. E aqui eu ainda não estou fazendo juízo de valor, mas a visão da esquerda é essa. Toda tua escolha, ela é responsabilizada por terceiros, pelo entorno. E eu acredito na responsabilidade individual. Se o ser pobre fosse uma opção, uma justificativa para ser criminoso, o Brasil seria quase que inteiramente criminoso. E não é. Sim. Não é. Pelo contrário. Pelo contrário. A minoria é em números. Sim. Então, é uma escolha individual. E as pessoas precisam entender que as suas escolhas têm consequências. Só que no Brasil impera impunidade. Você tem um crime, o cara sai na saidinha lá no audiência de custódia porque a juíza teve pena dele porque ele tá com frio, coloca a blusinha dela no cara. É estuprador, é assassino que sai com 1 ano, 2 anos de cadeia. Toda essa impunidade
significa que você terceiriza a responsabilidade e elimina a responsabilidade individual. E você, como brilhante economista, conhece que em 1992 Gary Becker foi prêmio Nobel, mostrando como o incentivo ao crime funciona como qualquer atividade do restante que o ser humano faz. Se eu tenho um incentivo, se eu tenho um incentivo a ser criminoso, se o prêmio que eu posso ter daquele roubo... Custo-benefício. Custo-benefício. O prêmio é maior do que a possibilidade de eu ser punido. E no Brasil, se você é imoral e se você é antiético, o crime compensa. Sim. O crime compensa no Brasil. Porque a possibilidade... A Suzane von Richthofen é solta no Dia dos Pais e depois ela tá solta agora, casada com um médico. E o irmão dela tá ferrado psicologicamente, dentre tantos outros casos que a gente pode citar. Sim. O crime compensa no Brasil. Quando o crime compensa, isso desce para a sociedade. Então, eu posso gastar o que for porque alguém vai me salvar. Não importa se eu fizer errado, a responsabilidade é de terceiros. Refis. Tudo. Desenrola. É o moral hazard na economia. Exato. Tudo pode. Eu posso fazer, alguém vai arrumar para mim. Só que esse alguém tem um custo muito caro. E aí, vamos Entendeu onde eu quero chegar? Sim. Que aí o sintoma disso tudo é o país que nós estamos vivendo. Vamos falar um pouquinho da criminalidade, um pouquinho da liberdade, e vou te dar 2 pontos para a gente falar. Então, a liberdade de todo cidadão de bem ter uma arma, já que o Estado não faz o que deveria fazer. E, por outro lado, a arma econômica, criptoativos, criptomoedas, tirar o Estado do governo. Se você fosse escolher alguma das duas, ou falar das duas, fica à vontade. Eu acho que, independente do governo, se ele fizesse o papel dele de proteger o cidadão, que, para minha opinião, se o Estado existisse, deveria ser para a segurança e... externa. E acabou. Ali, né? Agora, mesmo se ele fizesse brilhantemente esse papel, ele não deveria jamais tirar o teu direito enquanto cidadão individual de se defender. Ponto. Não importa se ele faz melhor ou melhor. Porque quando você justifica ou coloca um C, você permite a abertura de algo muito grande para que a discussão vá para o caminho de que o Estado pode estar presente na tua vida. Então não, eu não me importaria de pagar imposto se o Estado me desse tudo de primeiro. Não, eu me importaria. Porque eu não quero pagar para o Estado. Eu quero ter escolha. Eu quero ter escolha. A escolha é minha. Eu sempre falo isso. Eu sou sócio de um clube aqui em São Paulo. Você mora em Presidente Prudente. Não faz sentido eu chegar pra você e falar, cara, a gente precisa reformar o vestiário. Ajuda a gente lá, paga aí, você vai pagar agora. É Você só fala, uma parte. Nem vou. Exato. Então assim, por que eu, se meu filho não frequenta determinado sistema público, por que eu tenho que financiar ele? Sim. Só que quem me ouve falando isso vai falar, esse cara não pensa em justiça social. Justiça social não é justa e nem social. Porque pra quem depende dela, volta no que nós falamos no meio, paga muito mais caro sem perceber. E em alguns casos defende esse sistema por não conhecer outro. Exato. E veja, de novo, eu não quero que isso pareça arrogante. Meus filhos estudam na escola que eu e minha mulher escolhemos, independente do preço. A gente viaja para fora do Brasil, moramos fora algumas vezes. Meu plano de saúde é internacional. Tá tudo bem com a minha vida. Sim. Tirando essas expoliações que o Estado faz e o governo. Mas a gente tá vivendo bem. Sim. Não é por mim que eu tô falando. Eu tô falando para quem depende do SUS. Para quem depende que o filho vá de transporte público para a escola pública. E que volte. E que volte vivo. Esse cara tá pagando muito caro pela escola pública dele, ele poderia pagar mais barato para ter algo de qualidade se fosse no privado. Entendeu? É nesse sentido que eu tô querendo dizer. Sim, então, porque... eu não colocaria essa correlação, ter a liberdade de me proteger versus o Estado fazer bem o papel dele. Eu posso escolher. Uma coisa eu posso escolher. É o meu direito de me defender. Porque é uma situação que a gente fala sempre assim. Tem um filósofo italiano que fala sobre isso. O mundo está tentando te dar cada vez mais opções e menos escolhas. Uhum. Né? Ele fala... Verdade. Ele fala assim, opções é você sentar no restaurante peixe ou carne. É uma opção. Escolha é construir o seu cardápio. Né? E a gente não para pensar que você poderia construir o seu cardápio. É verdade. Né? É verdade. Então, dentro Bem dessa colocado. lógica, é justamente isso. Eu preciso ter escolha. E não opção. Eu tenho o direito de ter a escolha. Opção ou escolha em termos de moeda fiduciária, criptoativo, Bitcoin. Qual que é a sua visão como economista? E austríaco tem um problema com relação aos keynesianos de colocar mais papel moeda no mercado ou não.
Me conta um pouquinho, você tem uma visão sobre isso? Tem. O primeiro ponto que a gente estava falando sobre a obrigatoriedade que deveria ser, ou do direito da gente se defender. Eu também deveria ter o direito de me defender da própria máquina pública. Ou seja, o monopólio da violência pode ser com uma arma, como pode ser com a inflação. A inflação também é uma forma de deteriorar todo o teu poder de compra. E, na verdade, pega todo mundo, Todo mundo de maneira desigual, né? Mas Sim. pega todo mundo. Então, os mais pobres se ferram muito mais, hein? Sem perceber. Muito mais, sem perceber. Então, obviamente, não tem como. Se eu fosse contra os criptos, eu acho que refutaria absolutamente tudo que eu falei nessa primeira parte do podcast. Então, claro que qualquer tipo de mecanismo que me possibilite tirar o Estado da minha vida é um mecanismo que eu preciso recorrer a ele. Então, eu acho que, de novo, tem um livro, você já deve ter lido, né? Do Desestatização do Dinheiro, do Hayek, que ele falava, nos anos 70, ele falava a respeito da possibilidade de você ter mais moedas. Sim. E eu não estou aqui falando, então, beleza, o governo não tem que ter direito de ter a dele. Ele deveria só dar o direito da gente ter outras também. E aí a livre demanda e escolha fala, olha, eu não vou demandar cruzeiro, vou demandar cruzado, vou demandar real. A moeda que não tem demanda, ela passa a ser hiperinflacionada e ninguém demanda essa moeda. Né? E por culpa dela, não de quem escolheu, né? É óbvio, claro que é por culpa dela, claro. Né? De quem monopoliza o instrumento da moeda, né? Exato, o próprio Banco Central. Então, o meu ponto eu sou super a favor. E, de novo, quantas criptos que você viu ao longo desse processo que morreram? É normal, faz parte. Criou, não tem, o Trump Coin lá criou, não virou nada. Sim. E tudo bem, faz parte. Que tenham todas. E você escolhe naquelas moedas que você quer a poupar, porque você acha que amanhã ela vai ter um valor maior do que ela tem hoje, né? Então, eu acho que esse faz total sentido. Agora, é interessante também, claro que aí está atrelada a uma moeda fiat, mas o Brasil já é, em números, salvo engano, o segundo país que mais detém stablecoins. Que stablecoins... Impressionante, né? De dólar, né? De dólar, sim. E que é uma grande sacada do governo americano, de novo, né? Imenso. Se você for pegar... Antes, eu tinha lá um padrão ouro Bretton Woods. Depois, Nixon falou, o dólar é meu, o problema 71. É seu. Mas em troca disso, te dou um petrodólar. Durou 50 anos. Ano passado, eles assinaram. Todo mundo que tiver uma stablecoin está, de alguma maneira, financiando o governo. E tem aquela regra que eles não podem pagar juros em cima dos depósitos em stablecoins. Então... nós vamos ter os criptodólares ou stable dólar e que vai fazer os Estados Unidos de novo superar aí por mais algumas décadas. Mas o Também ponto acho. Eu tenho aqui um Banco Central que está cercando cada vez mais fintechs, conta bolsão, toda essa história, tentando nos deixar presos de novo. Tentando, ou seja, mantendo a prisão, né? Porque eu acho que ela nem em nenhum momento saiu. Ela cada vez fecha mais as grades, né? Sim. Ela cada vez fecha mais as grades. Mas você vê, a gente tá vendo o êxodo agora, se não me engano, foi o maior ano que teve saída de brasileiro daqui, né? Sem contar as indústrias daqui, principalmente foram pro Paraguai. Eu acho que sempre teremos possibilidades e alternância, só que são para poucos, né? Não é todo mundo que pode simplesmente pegar e ir embora. Na verdade, exato, também, né? Exato. Então, eu acho que cada vez mais a informação começa a chegar até as pessoas e é muito importante, no meu entender, você ter um país que recepciona bem, tipo o Paraguai, com baixos impostos, porque uma coisa é o cara fala assim, vou morar na Suíça, o brasileiro médio não consegue. Sim. Agora no Paraguai, cara... Não, tá Paraguai, mais fácil para cada um, hein? A minha empresa está no Paraguai, né? A gente presta serviço por lá, mas a loucura. Primeiro a simplificação, 10, 10, 10. Uhum. Né? Imposto de renda, IVA e imposto de pessoa física. Se você for exportador, 1%. 1%. Cara, eu exporto serviço, eu pago 1%. Inclui serviço também? Inclui serviço. Pensei que era só bens. Não, inclui serviço. Aí o que acontece? Eu pago 1%. Eu saí de 12, 13 para 1. 13 é terrível, né? Eu saí. Exato, 12 mais 1. 12 mais 1 e saí para 1. Totalmente legal. Então, isso muda completamente o jogo. Você fala assim, aumenta a competitividade, aumenta a situação. É lógico que Paraguai é o Brasil dos anos 60, tá? Sim. Não Sim. vamos se iludir. Escassez de mão de obra. Sim.
infraestrutura, né? Então, mas você tem, de alguma maneira, regras simples criam economias complexas. Que criam um entorno novo daqui a alguns anos. Então, né? Exatamente. Porque o Brasil está voltando para os anos 60. Porque a gente tem regras tão complexas que estamos simplificando a nossa economia, porque o cidadão ele tira o soja da terra, põe no caminhão e leva para o porto. Nossa, por que você não guarda? Por que você não transforma em óleo? Por que você não vende carne de porco? Porque é inviável. Eu ficaria louco, né? Então, é mais fácil eu colocar lá, pego meus 15% e tá mais ou menos tranquilo. Mas as criptomoedas abriria para o cidadão médio. Agora vamos pensar para quem quer fugir, um offshore, ou uma empresa no Paraguai, ou uma LLC nos Estados Unidos. O que é uma stablecoin para as pessoas entenderem? Vamos falar da stablecoin de dólar, por exemplo, né? Sim, fica mais fácil. É um token, ou seja, que é pareado 1 a 1 com o dólar. Então, se você detém um token, você tem um dólar. Porque atrás desse token que você comprou, você tem um dólar que te lastreia. Mais ou menos quando você tinha o padrão ouro, como você falou. Ou seja, você tinha, para cada dólar que você tinha uma quantidade de ouro que respaldava em onças ali no banco. Então, quando você compra um desses tokens, significa que você comprou $1, só que ele está sendo negociado na blockchain. E ao ser negociado na blockchain, é o que você falou lá fora, você manda lá para fora, você dolarizou sem pagar IOF. Você dolarizou ali seu ativo sem pagar IOF, você deu entrada aqui no Brasil, pagou teu imposto, onde quer que seja. Que, aliás, pessoal, IOF só existe no Brasil, tá? Só para relembrar. E virou um imposto arrecadatório, que pela legislação não é, e numa canetada do Alexandre de Moraes, ele negou o que o legislativo fez, que não é fluxicheiro legislativo também, e numa decisão monocrática de um juiz, ele alterou o imposto para extra fiscal, transformando em imposto arrecadatório, que não é permitido pela legislação brasileira. Perfeito. Então, mesmo assim, isso perdurou e continua vigente. A gente tem, acho que, um imposto um IOF de 3,5% para compras no cartão de crédito, 1,1% para compras de, sei lá, investimentos. Então, é isso, é importante dizer. Então, você consegue comprar teus dólares lá fora sem você ter um pagamento de IOF, por exemplo, passar por uns bancos e tudo mais. Sim. Então o dinheiro tá aqui, tá declarado, né? Antes que venham atrás de mim que eu tô falando isso, falar aqui. Não, é o contrário. A gente já paga tudo. Você já pagou, exato. Esse dinheiro é seu, não é do Banco Central. Tá lá escrito Banco Central, mas ele é fruto teu. do tempo do seu trabalho, que é essa história que o tempo é a única coisa que a gente tem que é inexorável. Um dia o seu acaba, o meu acaba, e a gente não tem como produzir isso. Então, respeite o nosso tempo de trabalho, que eu... Eles não respeitam muito, porque você passa a trabalhar para você a partir de 1º de junho, né? Porque por 5 meses você trabalha para pagar imposto. Mas depois dos 5 meses, sobrou. É seu, e aí sim, né, só porque para não deixar claro. É né, isso. Não. Então, e ele tem a variação de acordo com o dólar. Então, se o dólar sobe, ele vai subir. Se o dólar cai, ele vai cair, frente ao comparativo que você quiser, a tua própria moeda. Sim. Então, é uma maneira de você dolarizar. E, de novo, mas eu estou debaixo de uma moeda fiat, né? Ou seja, de Banco Central. Sim, mas é o que eu sempre brinco. Se eu chego agora com uma mala aqui de $1.000, ou uma mala de... Quanto tá o dólar hoje? 5,15? 5,10? Então, beleza, vamos falar 5. Se eu pego uma mala com $1.000 ou uma mala com R$5.000 e falo para você, escolhe uma, só que você só pode abrir daqui 10 anos. Eu não conheci ninguém que vai escolher a mala do real. Então, entre um e outro, você vai optar pela mala do dólar. Então, você pode dolarizar ali o teu patrimônio. E conseguir ter inclusive essa mobilidade, né? Que é uma loucura. Exato. E eu não tô, assim, pregando aqui que você tem que dolarizar 100% do teu patrimônio. Eu nem acho que é isso. Eu não tenho 100% dolarizado, porque minha vida é aqui, eu ganho aqui, etc. E tudo. E eu acho que aqui tem oportunidades com as taxas de juros que estamos vivendo. Mas, de novo, eu tô falando de uma camada da população poupadora, que somos poucos. Sim. Né? A grande média é deficitário. É deficitário por completo. E se olharmos na unha, nós também, porque o IPCA não é o IPCA que é divulgado, ainda mais de quem pertence à classe mais alta. Então não é. Porque você viaja, você gasta aqui, você gasta... Então, de novo, o que eu tô querendo dizer é que eu acho que você tem que ter uma parte dolarizada do teu patrimônio e cada um fazer a tua própria gestão. Esse é meu dia a dia, né? E que o criptoativo faz todo sentido, uma stablecoin.
O criptoativo, na minha opinião, ele faz todo sentido, assim como eu tenho Bitcoin, mas Sim. também eu acho que as pessoas têm que entender o que significa a volatilidade dele. Também não adianta, eu sempre falo para os meus clientes, não adianta você perder noites de sono porque teve volatilidade para você achar que você vai ganhar lá na frente. Porra, você vai morrer daqui a pouco e não usufruiu do negócio. Então, entenda teu perfil, entenda a tua lógica e tal, mas, de novo, eu acho que é importante você ter, mas não é todo mundo que tem esse mesmo perfil, né? Não é todo mundo também. Sim, investimento certo é aquele que é o certo para você. Para cada um, e acabou. Para a gente fechar essa história, Bitcoin, o que é, qual a sua visão? Como é que é? A conspiração da CIA, não sei o quê. Qual que é a história? Cara, eu não sou... Como austríaco, a escassez te agrada. A escassez me agrada porque eu acho que ela é explicada pela realidade, né? Um ativo escasso, ele tende a ser mais, como é que chama? Valorizado. Mas eu não sou daquela turma que acha que o Bitcoin vai virar moeda corrente. Bitcoinheiro. Não, tô fora disso também. Mas eu gosto da defesa da descentralização, eu gosto da não presença do Estado, eu gosto da escassez dela. Mas, de novo, eu sou zero conhecedor de profunda tecnologia, tá? O Bitcoin tem o quê no máximo? 21 milhões, não é isso? Isso, vai ter 22 milhões. É impossível, na minha opinião, isso ser moeda de uso corrente, porque você vai ter uma escassez da própria moeda, né? Sim. Se todo mundo usar em Bitcoin, acabou. Então, eu acho que ela poderia ser usada como preservação de valor. Reserva de valor, exato. Uma das funções do próprio dinheiro, né? Agora, também não é para todo mundo, porque se todo mundo resolver fazer isso, não vai ter, né? Para todo mundo. O preço dela vai continuar subindo e tudo mais. Então, de novo, eu tenho um pouco, para não dizer que estou fora do jogo, 3%, 4%. Se você pedir para eu discorrer aqui a respeito da tecnologia, para o código, etc., não sou o cara para isso, não vou saber falar profundamente disso, mas os conceitos me agradam. Então, eu acho que ali eu tenho algo como 3%, 4% do patrimônio. Se você, se você virar zero, você fala, puta, doeu, mas beleza, minha vida não vai mudar. Se for a 250... Exato, é o do Taleb lá, o... Sim, como 80-20. O equilíbrio ali, né? O equilíbrio, exato, me fugiu o nome que ele dá, não é? O 80-20 é o do... Também fugiu do matemático lá, do estatístico. Me fugiu, agora eu já lembro. Bom, de qualquer maneira, eu acho que é aquilo. Se ele valoriza muito, vai fazer uma boa diferença aqui no todo. Se ele perde, ok. Você fala, não vai mudar minha vida. Dói, mas não vai mudar a tua vida. Sim. Então tá dentro desse conceito de risco. Ou seja, até de conhecer no que vai investir, né? Porque Exato. Essa oscilação de... Até porque muita gente, o ser humano volta naquele conceito comportamental. E eu que lido com os investimentos, que é meu negócio lidar com os clientes, eu vejo grande parte das pessoas, o que move é o comportamento. Então, quando tá tudo na alta, ele quer comprar. Aí quando cai, ele fala, quero sair. Ele fica dilapidando o patrimônio dessa forma. Então, entenda bem, conheça. Veja se você tem estômago para volatilidade, porque não é qualquer um que tem. Sim. E se for ter, compre do tamanho do teu bolso que caiba a volatilidade para você entender o que está acontecendo e não, de novo, perder a saúde por conta disso, né? Perfeito. Bruno Mussa, prazer te conhecer. Todo meu. Obrigado. Foi um prazer. Se você quiser deixar o último recado pessoal, redes sociais, fique à vontade. Obrigado. O meu YouTube é o meu canal principal, Bruno Mussa. Aí tem Instagram, Bruno_Mussa, o X também, o Twitter, né? Bmusa, Musa M-U-S-A. Lá no meu vídeo eu coloco um QR Code para a parte de investimentos, para ter uma comunidade que a gente debate a respeito disso por WhatsApp, tem várias horas ali de resumos de livro, conceito econômico e tal. Então eu me coloco à inteira disposição aí, obrigado pela oportunidade e um prazer te conhecer pessoalmente, que eu já te conhecia por redes, né? Tá, prazer. Pessoal, então... mais um Kairos Econômico, onde o principal objetivo é isso, se aprofundar, tentar explicar conceitos complexos de uma maneira simples. Espero que tenha gostado. A gente volta no próximo episódio.